Bom dia, amados do Senhor, a paz do Senhor Jesus, amém. Que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração, que nós sejamos gratos pela oportunidade de acordar mais um dia, pelo alimento, pelo ar que respiramos e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém. Por nós estarmos respirando sem a necessidade de aparelhos, por nós não estarmos no leito do hospital ou na sala de uma prisão, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo. E ainda que estivéssemos, ou ainda que quem ouvir essa mensagem, ou ver esse vídeo, tiver num leito do hospital ou na sala de uma prisão, que seja grato a Deus por ainda estar vivo e ter a oportunidade de sair dessa situação. Porque a mensagem que nós vamos falar hoje, ela fala muito sobre isso, sobre mudança de vida, de situação, saída de cativeiro. Amém, irmãos? A palavra de hoje se encontra em Jó 42, nós vamos ler até o verso 6. Jó 42, do 1 ao 6. Como todos sabem, né? Jó é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E que assim possamos ser nós também. A palavra do Senhor aqui em Jó, ela fala: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Vamos ler de novo, meditando nas palavras. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem tem essa fé, como Jó, de falar que sabe que Deus tudo pode? Tudo, irmãos, tudo. Tudo que você pensar, imaginar, sonhar, Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Deus é sobrenatural. Deus é aquele que, quando você chegou no seu limite, Ele chega. É quando termina o seu limite que está iniciando o limite de Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar a Deus, irmãos. Ninguém. Deus não se frustra com ninguém, porque Ele já conhece e sonda o meu e o seu coração. Por isso os planos dele não podem ser frustrados. Certo é que Deus tem planos para mim e para a sua vida. E às vezes nós não seguimos esse plano, infelizmente, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ainda assim, os planos de Deus não são frustrados. Por quê? Porque Ele conhece os nossos corações e nos deu livre-arbítrio. Porque Ele sabe que nem todos vão suportar seguir o caminho dele. Então, Ele não é frustrado. Porque quando você não tem expectativa, você não se frustra. E assim é Deus. Deus, Ele tem a bênção e a maldição perante nós todos os dias. Cabe a nós escolher o bem e o mal. Mas Ele, sondando o nosso coração, Ele sabe que a gente é falho, fraco e pecador. Por isso Ele não se frustra. Quem se frustra somos nós, seres humanos,
que não conhecemos o coração do outro e acabamos nos frustrando com a atitude delas. Deus não, irmãos. Ele já sabe das suas atitudes antes mesmo de você cometê-las. Pois Jó aqui reconhece: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nem nós, nem o inimigo das nossas almas, ninguém pode. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está falando aqui que ele falava de Deus, porém ele não conhecia Deus na sua totalidade. Ele não conhecia Deus na profundidade. Ele não tinha aquele conhecimento profundo de Deus. Mas a partir daquele deserto que Jó enfrentou, porque para quem não conhece a história de Jó, ele era um cara muito rico, muito próspero, que tinha uma família muito abençoada, com filhos abençoados. A vida de Jó era maravilhosa. E da noite para o dia ele perdeu absolutamente tudo. Roubaram ele, saquearam, mataram os filhos dele, aliás, não morreu, né, que devastou tudo. Ele perdeu fazenda, perdeu animais, tudo, inclusive a saúde. Até a sua esposa, que era quem poderia estar ali do lado dando ele força, falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, um cara sábio, temente a Deus, falou para ela: falas como uma louca. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é profundo demais, irmãos. Nós, quando nos frustramos com uma coisa mínima, a gente já quer abandonar tudo. Já quer abandonar Deus, a igreja, a fé. E quer seguir outros caminhos que não são de Deus. Mas mal sabemos nós que quem perde com isso somos só nós. Deus não perde nada com isso. Deus não perde nada. Porque Ele não precisa de nós, irmãos. A obra dele precisa de nós, a igreja precisa de nós. Deus não. Deus não, porque se eu não fizer a obra dele, ele vai levantar outros 1000 para colocar no meu lugar. Aí Jó continua: escuta-me, pois havias dito. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mais uma vez ele fala que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Tanto ele só falava de Deus sem o total conhecimento de Deus, como ele também só ouvia falar. Mas Jó chegou no mais profundo abismo, de tal forma que somente o próprio Deus poderia tirar ele de lá. Então, naquele momento, ele viu a Deus. Deus falou com ele face a face. Deus falou com ele no profundo, no íntimo, no escondido. E aquele momento, Jó sentiu, ouviu e viu a Deus. Pensa quão maravilhoso é isso, irmãos. Quão maravilhoso é a gente sentir a Deus, sentir a presença de Deus, falar com Deus face a face. Mas como se nós não tiramos um tempo para Ele, para falar com Ele, para orar? A gente fala com Deus orando. E a gente quer ter uma intimidade com Deus sem falar com Deus, é impossível. Nós, seres humanos, para nós ter intimidade uns com os outros, nós precisamos de um longo tempo de diálogo, cativar, confiança.
e com Deus, que é um ser sobrenatural, é um ser espiritual. Nós queremos ter intimidade com Ele simplesmente assim, Ele é Deus, pronto. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é amor. Então já tem intimidade com Deus. Qualquer pessoa na rua que você perguntar, ela vai falar com você que tem Deus. E realmente Deus está com ela, mas dificilmente ela vai estar com Deus. Porque ainda que nós não estejamos com Deus, irmãos, Ele é misericordioso para nos guardar. Mesmo nós não estando com Ele, Ele é misericordioso conosco. Mas isso não significa que nós vamos herdar a salvação. Porque a Bíblia fala, irmãos, que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então creia, você e sua família, na santa palavra de Deus, nas santas escrituras, e serão salvos você e a sua casa. Aí Jó termina: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Primeiro, irmãos, ele estava no pó e na cinza porque Jó se coçava 24 horas por dia. Jó pegou uma doença na pele que ele se coçava com cacos de tijolos e telhas. Vocês têm noção do que é isso? Você aí que sente uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de dente, você aí que está com a irritação na pele, um mal-estar. Como eu ia dizendo, irmãos, nós sentimos qualquer incômodozinho, nós já reclamamos, nós já achamos que Deus não está com a gente, que Deus não nos ama, Deus não cuida da gente. Jó estava se coçando com cacos, por isso ele fala aqui, me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele se sentava na cinza quente e se coçava com cacos. E ainda assim ele era perseverante na fé. E nós, por nada, nós queremos abandonar a fé. Por bobagem a gente quer abandonar a Deus, a gente quer abandonar a igreja. Nós somos fracos demais, irmãos. Nos tempos antigos, tinha homens de fé verdadeiramente, que suportava ali até o último segundo as dores e guardava a sua fé. E nós, por bobagem, a gente quer largar tudo. Então que nós possamos, assim como Jó, falar para Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Essa parte aqui, irmãos, serve até para mim mesmo, que estou aqui falando com você sobre essa passagem. Tudo que eu falo aqui de Deus, irmãos, apesar de, é lógico, eu sentir, mas como eu posso dizer, são coisas tão maravilhosas que eu não sei nem explicar a totalidade, nem eu mesmo conheço a totalidade da maravilha de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, que assim como Jó falou, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E por que Jó está falando isso aqui? Porque ele, nesse momento aqui, ele está admitindo que tudo que ele já fazia, mesmo sem conhecer Deus profundamente, era pouco.
ele reconhece aqui que mesmo Deus dando testemunho dele, falando que ele era um homem bom, reto, íntegro e que se desviava do mal, ele ainda achava que era pouco, depois que ele conheceu a grandeza do nosso Deus. O problema de hoje em dia é que nós queremos ser semideuses. Por isso, em vez de nós nos diminuir e engrandecer o nome de Deus, nós nos engrandecemos, diminuindo assim o nome de Deus. Que nós possamos nos diminuir, que nós possamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus possa abençoar cada um nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. Que Ele possa abençoar o nosso final de semana, que Ele possa abençoar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso ministério. Que Ele possa abençoar a cada um que vê esse vídeo, cada um inscrito desse canal, que você seja extremamente abençoado, poderosamente abençoado, ricamente abençoado, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome que pode todas as coisas, é Jesus. Eu sou só um instrumento, irmãos. Amém? Vamos orar para Deus continuar falando conosco durante essa manhã maravilhosa. Para você que é daqui de São João da Lagoa, hoje teremos culto na Igreja Ebenezer às 19h30. Todos são muito bem-vindos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi pregada, foi ministrada, foi lida, Senhor, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Pai, que essa mensagem traga o efeito para o qual ela foi mandada, que essa mensagem não volte vazia. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós sejamos impactados pela sua palavra, pela sua presença, que assim como Jó, nós venhamos reconhecer que tudo que nós fizermos ainda é pouco, meu Pai, pela grandeza do Senhor. Que assim como Jó, nós venhamos nos humilhar, meu Pai, na sua presença, para que o seu nome seja glorificado. Que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça. Que nós venhamos desaparecer para que o Senhor apareça sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o culto de logo mais à noite, meu Pai, na Igreja Ebenezer. Eu te apresento, Senhor, cada irmão que estará naquela igreja hoje, meu Pai. Eu te apresento, Senhor, todas as lideranças, Pai, religiosas do Brasil e do mundo. Pai, eu apresento ao Senhor as lideranças políticas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, neste momento eu apresento ao Senhor Israel, meu Pai. Eu apresento ao Senhor, meu Deus e meu Pai, o Brasil, o Rio de Janeiro, meu Pai, Brasília. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, as nossas nações. Pai, eu te peço, abençoa cada inscrito nesse canal, abençoa as suas famílias, o trabalho de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, tudo que leva o nosso nome seja abençoado, Pai. Que onde nós colocarmos a planta dos pés ou a palma das mãos, que seja abençoado em nome de Jesus. Que tudo que nós fizermos, meu Pai, seja abençoado em nome de Jesus. Que sejamos prósperos, meu Pai. Que sejamos ricos, Senhor, daquilo que o dinheiro não compra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Um abraço do irmão José Pedro. Que a paz, que excede todo o entendimento, esteja e permaneça com você, com a sua casa, com a sua família. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo devocional, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe.